Compartilhar com os irmãos. Hoje eu quero falar sobre um olhar profético e mostrar 3 tipos de visões que alguém pode ter durante a sua caminhada. Mostrar para você qual a maneira que o Senhor nos chama para olhar para as coisas que estão diante de nós. Texto base, o texto que eu quero usar para compartilhar com você essa mensagem, está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, que diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A palavra de Deus sempre vai nos exortar a andarmos por fé e jamais por vista. Tudo isso que eu te falei, o que tem gerado crise nas pessoas, crises e mais crises, problemas mentais, problemas na alma, psicossomáticas, pessoas que estão sempre ali, num estado de alerta, de preocupação, não conseguem descansar. É porque essas pessoas têm andado por vista. Ela olha, e se você andar por vista, eu vou te dizer, o cenário é ruim, querido, é ruim. Não vou te iludir dizendo o cenário é bom, pastor, não é. Você acha que eu tenho hoje uma perspectiva boa do que é natural e do que virá no natural? Não tenho. Eu olho para a política, fico triste. Eu olho para todos os cenários naturais à minha volta, fico triste. Eu olho para o homem mesquinho, avarento, egoísta, preocupado só com o seu umbigo, orgulhoso. Me entristece, fico triste. Então, para onde os meus olhos naturais olham, a tristeza vem. Então eu tenho 2 opções. Eu vou olhar para o natural e vou viver triste, chateado, sem uma boa perspectiva, sem esperança. Ou vou andar por fé e crer que o meu Redentor vive e que Ele é comigo. E que apesar de todo esse cenário, o Senhor tem uma vida abundante para mim hoje. Deixa eu te dizer, esse cenário negativo não significa que você vai viver uma vida ruim, negativa. Não. Porque a palavra nos mostra outra coisa. Se eu andar por fé, eu vou ter aquilo que eu creio. Eu vou ter aquilo que eu declaro. Confiado no meu Deus, confiado no meu Redentor. Então, quando eu olho para esse texto, nós andamos por fé e não pelo que vemos. Por mais simples, claro, cristalino que seja aqui, esse texto não tem nada, não precisa de nenhuma explicação profunda teológica, de uma hermenêutica. Não precisa aplicar aqui, um conceito teológico profundo. Está claro, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu nasci de novo. Existe agora o homem espiritual, que é o homem que deve estar no governo, debaixo do governo do Espírito de Deus. Porque é um homem inclinado para Deus, não é um homem inclinado para o pecado, para as coisas negativas, naturais. Uma história fala de 3 homens que estavam no barco. E de repente o vento mudou e se tornou o contrário. E o primeiro homem disse: para mim é sempre assim, nada muda,
nada dá certo. Olha só, saí para velejar e agora o vento está contrário. Mas o segundo homem se sentou no barco e disse: tenho certeza de que esse vento vai mudar. Vou me sentar e esperar, pois ele mudará sozinho. Mas tinha um terceiro homem. Se levantou, posicionou as velas para aproveitar o vento, dizendo: seja o vento a favor ou contrário, eu vou velejar. Olha que coisa. 3 homens, 3 tipos de atitudes, 3 maneiras de enxergar as circunstâncias da nossa vida, visões diferentes. Preste atenção. O alvo de Deus é que todos nós, seus filhos, possuamos uma mesma visão, uma visão profética. Uma visão que transcende o natural. Porque, querido, dependendo da forma que nós escolhemos olhar as circunstâncias, nós iremos andar em derrota ou em vitória. Por isso é importante como eu olho para as circunstâncias. Quero te mostrar essas 3 visões diferentes que nós podemos ter. A primeira, como nós vimos aqui, do primeiro rapaz, do primeiro homem, ele era pessimista. É só eu sair para velejar, olha lá, o vento muda, nada dá certo para mim, é sempre a mesma coisa. Esse é o pessimista. São pessoas que têm olhos, mas não têm visão. Eles veem as mesmas coisas que todos, mas enxergam algo completamente diferente. Esse grupo é terrível. Eles não conseguem ver nada bom nas coisas. Não tem perspectiva boa em nada. Preste atenção, o pessimista não é cego. Ele apenas interpreta mal o que ele está vendo. Onde Deus vê oportunidade, ele vê problema. Onde Deus fala vá, ele diz não dá. Quantas vezes eu vejo irmãos, Deus falando com ele fala: pastor, Deus falou. Mas ele diz: pastor, mas não dá. Se Deus falou, querido, como que não dá? Se Deus está falando pisa na água, pisa na água. Se Deus está falando erga a cabeça, olha, essa é a terra que eu vou te dar. Essa é a terra que você vai possuir. Apenas vá, siga. Ah, pastor, não dá, é difícil. Como assim? Deus está falando. Deus está dizendo vai, mas a pessoa está dizendo não tem como. Então essa visão pessimista é a lente da incredulidade. É a neblina espiritual que encobre a luz da promessa. É terrível. Se essa lente não for trocada, acredite, isso pode nos fazer perder tudo que Deus preparou para nós. Troque essa lente, irmão. Troque essa lente o quanto antes. Muda essa maneira de ver as coisas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos alguns exemplos de pessoas que tiveram uma atitude pessimista diante das circunstâncias, diante dos desafios. Preste atenção, os desafios sempre estarão diante de nós. Sempre, sempre, sempre. Ou seja, os desafios não vão parar. Independente da sua posição, eles continuarão. Mas a sua postura, a sua posição diante dos desafios vai determinar se você vai avançar ou se você vai sucumbir. Então não adianta você esperar os desafios acabarem, porque eles não vão acabar. Eles não vão cessar. Os desafios sempre estarão diante de nós. À medida que você passa por você transpõe um desafio, lá na frente tem um maior. Porque você cresce. À medida que você cresce, os desafios crescem também. Você consegue perceber isso? Você acha que vai vir aquele desafio lá quando você era bebê, quando você era menininho?
O desafio do amiguinho que tomou o pirulito seu. Aí você cresce, aí vem, eu tomo o pirulito seu. Aí você acha que vai ser um pirulito que vai tomar de você. Não, cresceu, querido. O desafio é maior. A situação agora vai ser muito maior. É algo que você vai ter que aprender. Você ainda não sabe. Você vai ter que aprender com aquela situação. Pastor, mas e aí? Eu não sei. Por isso, nós temos um Deus poderoso e maravilhoso que nos guia e nos conduz. O desafio está diante de mim, Senhor. O que eu devo fazer diante dessa circunstância? Piso na água. O que eu faço? Como eu faço, Senhor? Vou, fico. Veja, eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. Então faz toda a diferença. O que aqueles que não têm o Espírito não podem acessar. Mas nós temos o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Então não tem exemplo mais claro que o exemplo dos espias. Quando Moisés os envia para ali fazer um relatório a respeito da terra prometida, Canaã. Um relatório de incredulidade. Poucas histórias bíblicas ilustram melhor a visão pessimista que essa aqui, que está registrado em Números, capítulo 13 e 14. Deus tinha prometido a terra de Canaã ao povo dele. Já tinha sido feita a promessa, uma promessa antiga, firmada ali a Abraão, repetida ao filho Isaque e confirmada ao neto Jacó. Estava tudo muito alinhado. Não era para haver dúvidas. Mas quando o cumprimento estava às portas, o que aconteceu? A dúvida encontrou lugar. Os 12 espias saíram para observar. Todos viram a mesma coisa. Os frutos, o solo fértil, as cidades fortificadas. Mas ao voltarem, 10 deles disseram o quê? Números 13 e 31. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Veja, visão pessimista. Não dá. Olha aquele povo, é mais forte. Eles não negaram a existência da promessa. O pessimista sabe, tem a promessa. Eles apenas concluíram que Deus não seria capaz de cumpri-la diante daquelas circunstâncias. Por quê? Os olhos deles estavam em quem? Neles, não em Deus. Eles olharam para a capacidade deles e falaram: como nós vamos enfrentar essa turma aqui? São poderosos. Só que eles se esqueceram de um detalhe. Não é na força e no poder deles, é na força e no poder de Deus. Sabe o que eu acho extraordinário? Que Deus coloca sempre desafios maiores do que nós, para que possamos depender dEle. Nós sempre olhamos para os desafios e falamos: está acima da minha capacidade. Que bom que você já entendeu. Agora, por que você precisa compreender isso? Para recorrer para o seu Deus. Para correr para Jesus e falar: Senhor, eu não posso, eu não consigo, me ajuda. Eu preciso do Senhor, me socorre, entra com providência. Então veja, essa postura dos espias é a essência do pessimismo. Acreditar em Deus com os lábios, mas duvidar dele com os olhos. E sabe o que é o pior do pessimismo? É que ele é contagioso. Ele é extremamente contagioso. A Bíblia diz que espalharam entre os filhos de Israel uma má notícia acerca da terra. A incredulidade de 10 homens contaminou milhões. Contaminou milhões. Pastor, como que um negócio desse é possível? Pois é, as pessoas têm mais tendência a se apegar ao negativo do que aquilo que é bom, aquilo que é de Deus, aquilo que é da fé. Pode observar qualquer coisa que acontece, se acontece alguma coisa negativa na igreja,
Mas o negócio é assim, espalha e pega de um jeito, e as pessoas tomam aquele negativo para si. Mas aquilo que é bom, aquilo que tem acontecido no decorrer de anos, às vezes é destruído por uma questão negativa que acontece uma única vez, um único dia. E tudo aquilo que tem sido edificado no poder de Deus é esquecido. O que aconteceu com aqueles milhões? Nenhum entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe, que foram os 2 espias que creram. Os outros não entraram. Percebe como é sério isso? Oh, querido, preste atenção. Dê ouvidos àquilo que te acrescenta, aquilo que te edifica, aquilo que te impulsiona, e aquilo que, sabe, baixa a pressão, aquilo que é negativo, aquilo que é ruim, aquilo que é de má fama, sabe, joga fora, descarta. Mas não toma, não deixa aquilo tomar o seu coração, porque aquilo vai te impedir de acessar todas as coisas boas que Deus tem para você. Apegue-se à palavra, apegue-se ao que Deus está dizendo. Não seja contaminado pelas coisas negativas, mas comece a dar ouvidos àquilo que é de Deus, aquilo que é de boa fama, aquilo que é nobre. Você pode dizer amém? 10 homens, a atitude deles impediu milhões de entrarem na terra prometida. Números 13:30 diz: subamos animosamente, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos sobre ela. Aqui já é quem? Josué, Calebe, os únicos 2 que creram na promessa e entraram naquela terra daquela geração. Não deram ouvidos, não olharam na perspectiva que aqueles outros 10 olharam, tiveram uma postura de fé, viram a mesma coisa, viram o mesmo cenário, viram os mesmos homens, o mesmo povo, viram tudo igual, só que 2 olharam com a lente da fé, 10 olharam com os olhos naturais, sucumbiram. Essa geração pessimista morreu e não viu a promessa se cumprir. Sabe, querido, Deus nunca prometeu que não haveria gigantes, mas Ele prometeu que todos os gigantes seriam vencidos. Eu gosto da expressão que Calebe usa: como pão nós vamos devorá-los. Mas os incrédulos eram: somos aos seus olhos como gafanhotos. Quem falou? Nem era o povo falando, eles se viam como gafanhotos. A Bíblia diz em Provérbios: assim como você se enxerga e se vê na sua alma, assim você é. Você é um gafanhoto? Ou você é mais do que vencedor em Cristo? Como você se vê? Isso fala de fé. Salomão estava falando a respeito de crer. Como você se vê? Você se vê como um gafanhoto, como um coitadinho, como um rato que nasce pelado e que tadinho está lá com frio. Você se vê como vítima da sociedade. Ah, eu nasci, venho de uma família pobre. E aí você julga todo o seu fracasso nisso, coloca todo o seu fracasso, põe a culpa nisso. E aqueles que vieram de uma família pobre e prosperaram, enriqueceram e avançaram, por que eles conseguiram? Por quê? Porque eles decidiram olhar com lentes de fé e não com lentes de incredulidade. Decidiram não se fazer vítima. Ah, coitadinho de mim, tem que ter uma cota para mim. Cota para mim porque eu venho de uma turma assim assada. Ah, que conversa fiada. Vai se apegar ao Senhor, vai se apegar à palavra. O Senhor tem a vitória para todos os que creem nele. Não importa qual foi, sabe, a sua origem, qual é a sua origem, de onde você veio.
se veio de uma família pobre ou se veio de uma família abastada. O que vai determinar é a sua fé no seu Deus, a sua confiança nele. E acredite, o Senhor vai te abençoar onde você estiver. Deixa eu te contar, querido, quem vive de vista nunca entra em Canaã. Se você quer viver uma vida de vitória, reinar em vida como a palavra nos promete, pare de andar por vista e comece a andar por fé. Pare de andar pelo que as pessoas estão dizendo e comece a andar pelo que a palavra de Deus diz. Mas um segundo exemplo que nós vemos são os discípulos no mar. Você conhece essa história, aquela tempestade no meio do mar, lá em Mateus 14. O vento era contrário, o barco parecia que ia afundar. De repente Jesus vem andando sobre as águas. E a Bíblia diz que os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma. Verso 26, preste atenção. Olha o que a visão pessimista faz, a incredulidade faz. Jesus está chegando para salvar os abençoados, e eles chamaram a salvação de fantasma. O pessimismo faz isso, transforma livramento em ameaça. A visão natural é tão embaçada pelo medo que até o milagre parece perigoso. Você consegue perceber como isso é sério? É uma cegueira, são escamas. E até aquilo que vem para nos resgatar, para nos abençoar, nós achamos que é uma cilada. Lembrou daquele programa antigo dos dois caminhoneiros? Labino é uma cilada. É uma cilada. Quem vê acha que eu sou noveleiro, eu odeio novela, mas já ouvi isso aí. Ele acha que a bênção é um problema. Por quê? Visão pessimista. Oh, querido, quantas vezes o Senhor se aproximou de nós no meio da tempestade, e ao invés de reconhecermos o mover dele, achamos que era mais um problema. Preste atenção, o pessimismo é a incapacidade de discernir o propósito de Deus por trás das ondas. Eu costumo dizer, Deus gosta muito de nos abençoar com bênçãos disfarçadas. Lembro até hoje uma pregação que marcou a minha vida. Era alguma coisa assim, das bênçãos disfarçadas. Que eram as bênçãos que se manifestavam, estavam sempre escondidas no meio de um grande problema. Às vezes você está passando por algo, é para o seu crescimento. Você prefere reclamar, murmurar, ao invés de olhar com uma perspectiva de fé e falar: o Senhor está cuidando de todas as coisas, eu não preciso temer. Nesse episódio aqui da tempestade, Pedro, por um instante, ele venceu essa lente da incredulidade. Ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Enquanto ele manteve os olhos em Jesus, o que aconteceu? Ele andou sobre o impossível. Que ele acreditou, ele manteve os olhos no Senhor. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento, ele afundou naquilo que antes ele estava vencendo. É assim que o pessimista vive. Enquanto olha para Deus, caminha sobre as águas, mas quando olha para o problema, afunda nelas. E normalmente o pessimista está sempre olhando para as circunstâncias, ao invés de olhar para o Senhor. Entenda, querida, a fé olha para Cristo. O pessimismo olha para as circunstâncias. Comece a olhar para Jesus. Não tire os olhos dele. E você vai viver uma vida, acredite, de paz. Tem coisa melhor do que viver em paz. Não é ausência de problema, paz. Não é ausência de guerra, mas é certeza de que a guerra será vencida. Quem está numa guerra e tem paz sabe, ele só está em paz que ele sabe: eu sei, essa guerra eu vou vencer porque o meu Senhor é comigo. O Senhor não prometeu ausência de guerra, não, vai ter guerra, querido, vai ter guerra, mas fique em paz, Ele luta as suas guerras, Ele vai à nossa frente, o nosso general é Cristo.
nós seguimos os seus passos, nós não gostamos de cantar esses corinhos. Nós temos que pegar e falar: Senhor, me ajuda, eu quero viver essas verdades que eu tenho cantado. Terceiro exemplo que nós observamos de pessimismo é o de Tomé, o cético que exigiu ver. Lá no Evangelho de João, capítulo 20, ele ouviu que Jesus ressuscitou, mas olha lá a resposta dele, verso 25: se eu não vir o sinal dos cravos e não puser o dedo no lugar dos cravos, de modo nenhum crerei. Veja, Tomé é o símbolo do pessimismo moderno. O que só acredita vendo, o que precisa sentir para confiar. Ele estava tão preso à lógica que perdeu o primeiro culto da ressurreição. Faltou no culto. Jesus ressuscitou, fez o culto, celebrou o culto. Pós-ressurreição, cadê Tomé? Não está lá, porque ele não acredita. Não acreditou, tinha que estar vendo. O que os irmãos testemunharam. Quantos aqui não acreditam? Falam: irmão, você tem que ver a vida na célula como é. É uma bênção. Aí tem irmão que fala: não acredito. Isso aí é só mais uma estratégia para ocupar a gente. Não acredito. E ele não participa de célula. Porque ele pensa: célula, uma reuniãozinha na casa com um líderzinho velho lá, como diz o Breno. Se fosse o pastor lá na célula, até que daria. Mas o líderzinho lá que está... despreza, menospreza, não reconhece a unção que está na vida do ministro de Deus. Tem o mesmo espírito que eu tenho. O mesmo espírito que opera através de mim, opera através desse líder velho aí. Simples, que fala. E aí vai ver o que acontece nas nossas células. Gente é curada. Gente chega ali desempregada, senta na cadeira da bênção, esse líderzinho velho ora, e o irmão está empregado na mesma semana. É ou não é? É. Mas não acredita, né? Só acredito vendo. Aí ele vai lá, e não acontece nada, porque vai com o coração fechado. Velho é o seu coração. Tem que se abrir para a mensagem, para o evangelho, para Deus, para a palavra. Nós não fazemos nada aqui por moda, porque nós achamos bonitinho. Nós não estamos fazendo nada para entreter, para ocupar. Pra você passar tempo, querido. Deixa, Netflix faz isso bem feito. Nós fazemos porque é vital. Faz parte da nossa vida. Nós precisamos crescer em fé. E nós crescemos em fé quando nos reunimos. Tomé era esse. Só que a graça de Deus é tão maravilhosa. O amor de Jesus é tão grande que Jesus voltou por Tomé. Apenas por Tomé. E quando Jesus o vê, Tomé cai de joelhos e confessa: Senhor Deus meu Deus. A fé o redimiu. E Jesus respondeu com uma bem-aventurança eterna: bem-aventurados os que não viram e creram, Tomé. Talvez hoje você esteja como os espias, vendo os frutos, mas temendo os gigantes. Ou como Pedro, olhando para o vento. Ou como Tomé, precisando de provas para acreditar. Mas o Senhor Jesus te diz: troque a lente, muda essa lente. Para de olhar para o tamanho do desafio, olha para o tamanho do Deus que te chamou. Sabe, para de medir a promessa pela sua força. Meça a promessa pela fidelidade de Deus. Vai acontecer, não tem como dar errado, porque Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus tem todo o poder. O que Ele prometeu vai se cumprir. Nenhuma das suas promessas vão cair por terra. Creia, olhe para a palavra de Deus. Pare de ser como pessimista que diz: pastor, e se der errado? Ouça o que a fé diz: e se Deus fizer algo extraordinário? Eu costumo dizer nos evangelismos, quando alguém me questiona: pastor, e se tudo que você está falando aí não for verdade? Esse negócio de céu, de inferno, e se isso não for verdade? Eu falo: se não for verdade, o meu fim vai ser igual ao seu. Mas e se for verdade, e eu tenho certeza que é,
eu vou para o céu e você vai para o inferno, queimar lá eternamente. Sabe, olhe com olhos de fé, creia naquilo que você tem, sabe, recebido, experimentado. Seja esse cristão quente, não seja esse cristão frio nem morno. Esse quente, a palavra diz, é isso aqui, acabou. Sem ficar maquiando e falar, vou falar de um jeitinho, como eu já ouvi. Pastor não soube como falar. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Se ela disse, é isso e acabou. Se falou baixinho, se falou alto, se falou gritando, se falou sussurrando, é palavra de Deus igual. Ou eu creio, ou eu fico com essa desculpinha de incrédulo, de pessimista. Quantos estão entendendo? Diga amém. Essa é a primeira visão. Graças a Deus, na videira de Lucas não existe essa visão. Isso aqui acontece em outras videiras, em outros lugares, mas aqui em Lucas todo mundo está fora dessa visão. Mas tem uma segunda visão, uma visão otimista. Se o pessimista vê a nuvem e se desespera, o otimista vê a mesma nuvem e faz o quê? Vai chover. Lembra o moço do profeta, aquela seca tremenda. Ele falou, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta falou, corre que vem chuva. Era só uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Ele não viu aquele céu fechado. Falei, esse aí tem fé. Irmão, enquanto não vê o céu preto, aqueles brilho de trovão comendo, ele não acredita. Sabe, querido? O otimista, ele enxerga o bem, ele acredita no melhor, ele tenta tirar a esperança até das pedras do caminho. Podemos dizer que a visão otimista é mais bonita que a pessimista, mas eu preciso te dizer, ainda não é fé. Não é fé. Ela só é melhor que a pessimista. É o melhor que o homem consegue produzir sem o Espírito Santo. É ser otimista. Ser o melhorzinho. É o máximo que o homem sem Deus consegue. É uma lente mais colorida, mas preste atenção, ainda é humana. O otimista é aquele que diante do caos diz, vai dar certo. Mas o homem de fé, diante do mesmo caos, ele diz, Deus vai me fazer vencer. O primeiro confia nas probabilidades, o segundo confia nas promessas. Eu estou olhando para o que Deus disse. Como eu disse, muito embora a visão otimista revela um coração aberto à esperança, disposto a acreditar que há saída, que há futuro, que vale a pena continuar tentando. O otimismo sozinho não é fé. A fé, meu irmão, não é uma disposição mental positiva, é uma convicção espiritual revelada. Você já viu? Esse otimismo é só você fazer um treinamento, um curso das empresas aí, das corporações. Alguém de alguma empresa já viu esses cursos de, como é que é o nome? É motivacional? Alguém aqui já fez curso motivacional por alguma empresa? Só isso, irmãos, não trabalham fora não, né? Todo mundo é empresário, tem o seu próprio... Acabou isso, na minha época tinha isso. Aí chamava um cara, Ali Badawi. Já ouviu falar nesse cara lá de Cuiabá? Um palestrante? Ali Badawi, não sei se está vivo, se existe, se morreu, se foi, não sei. Não sei se é nem assim que pronuncia o Badawi, o sobrenome dele. Mas ia, chegava assim, aquelas caixas de som, microfonão. Todo mundo, vamos bater palma.
Aí de repente botava assim aquela música, não sei como é o nome da banda, mas de boxe assim, ó, que parecia na época do boxe internacional, da época do Maguila, do Mike Tyson. Pam, 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 pam. Aí os caras falavam assim, você é campeão, e você pam, 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 pam. Você falava assim, rapaz, hoje eu saio matando qualquer leão. Depois você fica motivado, fica ou não fica? Os caras fazem você sair dali e falar, rapaz, eu sou campeão. Aí o cara chega em casa, a esposa briga com ele, manda ele calar a boca e lavar a louça. Ele fala, eu sou um derrotado. O curso foi por água abaixo. Tudo ele esqueceu já. Porque é só algo passageiro e humano. Não adianta você ficar se imaginando naquela escada lá de Filadélfia e subir lá em cima e ver o Rock Balboa e conseguir subir a escada. Isso não te mantém por muito tempo, querido. Otimismo não te mantém por muito tempo. Eu quero ver o dia que o negócio apertar para o seu lado. Não tem otimista que fica de pé. Por quê? Porque otimismo não é fé. É só um sentimento mental. É só algo natural que o diabo derruba facilmente. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Diga amém. Acredite, o otimismo é psicológico. A fé é sobrenatural. Psicologia é algo que o homem pode fazer, mas sobrenatural só Deus faz. Se eu digo, eu não quero viver no natural, eu quero viver no sobrenatural, porque é ali que eu estou sempre, sabe, convicto da vitória. Não preciso ligar uma música dessa do boxe internacional, não preciso de ninguém falando que eu sou campeão, para eu ficar me sentindo campeão. O Senhor já falou para mim que eu sou mais do que vencedor. Ele já falou para mim que Satanás está debaixo dos meus pés, o inimigo da minha alma está debaixo dos meus pés. Que eu estou aqui para reinar em vida sobre o diabo e os principados e potestades. Nada disso tem poder contra mim. É a única coisa que pode levar o homem ao fracasso, é a derrota. Só que o homem pensa que não é isso, são coisas naturais. O diabo vai usar as coisas naturais, porque você é natural. É assim que ele vai trabalhar para te derrubar. Por isso que nós precisamos entender isso. Otimismo não é o bastante. Otimismo anima, a fé transforma. Otimismo gera, sabe, ânimo temporário, mas não sustenta quando as ondas ficam altas. Se eu quero ver a promessa se cumprir, não basta acreditar que vai dar certo, é preciso crer que Deus está no controle. Deus está no controle, é isso que vai me sustentar, é isso que vai fazer com que eu acesse as promessas. Fico vendo, às vezes, ser empresário, né? Eu me coloco sempre à disposição. Fica gastando com esses negócios não motivacional. Chama o seu líder, chama o seu discipulador, chama o pastor para ir lá orar na sua empresa lá e dar uma palavra para os seus funcionários. Você vai ver que isso aí vai entrando no coração, essa semente vai gerando fé e vai mudando a mentalidade da sua equipe. Os irmãos vão lá e pagam 25, 30 mil para esse Ali Badawi. Isso há muito tempo atrás, não sei quanto é que está uma palestra dele. Eu ouço dizer que uma palestra de um camarada desse aí está em torno de 60 a 100 mil reais. Palestra do Bernardinho, ex-treinador de vôlei, vai lá ver quanto que é. Para ele botar a música do boxe. Para ele falar que você é campeão. Começa a compartilhar a palavra com seus funcionários de manhã. Começa a orar com a sua equipe todo dia de manhã. Começa a ministrar fé. Você vai ver, a sua equipe vai ser transformada, a sua empresa vai para outro patamar. Ah, pastor, mas aí eu estou misturando as coisas. Quem que é o dono da empresa? É você? Ou são seus funcionários? Fala assim, ó, aqui é assim, você não precisa ser da minha igreja, nem ter a mesma fé que eu tenho.
Mas se você quiser trabalhar aqui, você vai me ouvir todo dia falando de Jesus. Ué, qual o problema? Não é assim que eles fazem? Lá fora. O negócio é dele, você tem que se enquadrar o protocolo dele. Você fica na boa, filtra, pega o que você acha que é bom, o que é ruim você joga fora. Mesma coisa. Vocês não querem receber, só ficar quietinho lá. Pois está tudo certo, vai trabalhar, fazer o que foi pago para fazer. É assim ou não é? Mas não, pastor, isso aí. Por isso que as pessoas às vezes não vê milagres acontecendo nos seus negócios, porque eles não têm coragem de mostrar a fé deles. E dizer aqui assim, nós somos de fé, nós vamos crescer, nós vamos avançar. O dólar subiu, mas a minha fé aumentou mais ainda. Estou preocupado com isso não. Deus cuida da minha empresa, cuida do meu negócio. Você pode dizer amém? Por isso nós precisamos de uma visão profética. E isso me introduz nesse terceiro tópico e último, que é uma visão baseada na fé. É a terceira visão e é a única que eu e você precisamos, que é a visão da fé. Ser pessimista já vimos que é algo muito ruim, mas ser otimista é apenas, viver ali momentaneamente animadinho. Mas quando temos fé, nada pode nos parar. Crer, acredite, é muito mais do que repetir para si mesmo que uma hora dessas o vento vai mudar. Acredite, meu irmão, otimista qualquer um pode ser, mas homens de fé somente aqueles que receberam o Espírito Santo dentro de si. Por isso eu disse, o homem lá fora sem Deus não pode. Percebe a importância quando eu falo de um impacto desse? Num impacto como esse, essas pessoas vão poder receber o Espírito Santo dentro de si, ao serem salvas, e então elas vão poder começar a andar em fé, e não serem mais, no máximo, o melhor que o homem pode ser. A melhor versão do homem, como eu ouvia muito, me irrita isso. Como que é mesmo? Encontre a sua melhor versão. Sua melhor versão ainda é pequena, é pouco, é fraco, é limitada. Encontre a melhor versão de Cristo. Encontre essa versão que você precisa. É Cristo em nós, a esperança de glória. Cristo. Tem esse negócio de minha versão, você não viu minha versão ainda, 4.0. A versão que prevalece é a versão da fé. É aquele que crê no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? O otimismo é o talvez, a fé é o certamente. O otimismo é o que eu acho que vai, a fé é o que Deus já disse que vai. Se o pessimismo diz não tem jeito, o otimismo diz quem sabe. Mas a fé vai além e declara, Deus já está fazendo. Isso é maravilhoso. É viver numa perspectiva maravilhosa. Isso gera paz. Isso me guarda de uma gastrite, de uma úlcera. Eu vivo tranquilo. O Senhor já falou. Estou no controle, filho. Descansa. Dorme que eu sou contigo. Aquele que está cheio do Espírito, não olha as circunstâncias como os outros olham. Ele não vê os problemas como os outros veem, mas ele procura enxergar tudo nessa ótica de Deus. Por isso ele vê aquilo que os outros não veem. Ele contempla o que os outros nem vislumbram. Esse é o homem de fé. Eu posso dizer para você, isso se aplica a todos, todo cristão, todo homem, toda mulher. E eu quero dizer para você, líder, você precisa desenvolver um olhar profético, um olhar de fé. Isso se aplica a você, marido, esposa, que diz respeito ao seu casamento, à sua vida profissional, à sua vida financeira, à criação dos seus filhos. Desenvolva um olhar profético, um olhar de fé. E acredite, esse olhar profético é algo simples, é só ver como Deus vê. Aí fala, pastor, não é simples não, querido, é você que não está olhando para a palavra. Olhe para a palavra, você vai ver mais simples do que você pensa. Deus não colocou algo assim complicado para nós. Nós é que complicamos.
Nós complicamos, sabe por quê? Porque nós estamos acostumados com métodos mirabolantes e achando que só esses métodos dão certo. Tem que ser algo muito complexo. Mais ou menos quem jogou videogame vai saber, lembra? Quem jogava videogame? Não sei, irmãos vão falar, pastor, você vai falar de videogame? Pois é, eu jogava muito videogame. Lembra quando jogava aqueles joguinhos de luta, Mortal Kombat? Aí não tinha aquele negócio de Fatality, Babality, Ultimate. Era um negócio assim, ó, 2 para cima, 3 para baixo, 4 para o lado, 5 para a esquerda, A, B, X, Y. Aí você cresce com essas dificuldades. Meu Deus, dar um Fatality é muito difícil. Eu lembro meus amigos davam um Fatality, eu falei, eu não consigo dar um Fatality desse. Passava, o cara ficava tonto, caía no chão, ficava... e não dava o Fatality. Aí você cresce com isso. Eu só consigo fazer só os expert. Isso é o mundo. Eu quero te dizer, Cristo já deu Fatality. Você não precisa mais dar o Fatality. Ele já falou, está consumado, tetelestai. Você não podia vencer o diabo, nem eu. Eu não conseguia fazer aquilo, mas ele já fez. Ele está dizendo, só vai, pode deixar, que eu sou com você. Vai que eu já fiz tudo funcionar e dar certo. Eu já derramei o meu sangue. Veja, esse é o olhar profético, é simples, querido. É só confiar no que o Senhor Jesus já fez. Acredite, essa é a chave para a vitória na sua vida, na sua liderança, no seu casamento, em todas as áreas, em todas as esferas. Acredite, um olhar profético é muito mais do que uma atitude positiva, é uma atitude de fé. Eu quero te mostrar aqui o olhar profético de Deus para algumas pessoas na palavra. Finalizando com o olhar profético do apóstolo Paulo. Olha como Deus olhava para o seu povo, para os hebreus. Deus, ele manda Moisés ir ter com Faraó, lá em Êxodo 5:1. Como que Moisés apresentou Deus a Faraó? Ele disse que Deus era o Deus de Israel. Mas para Moisés, Deus havia dito que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse nome revelava que o Senhor era um Deus do quê? De aliança. Um Deus de aliança. Era isso que Deus mostrava para Moisés. Moisés, eu sou um Deus de aliança. Para quê? Para Moisés saber, o Senhor é comigo, assim como ele foi com Abraão, com Isaac e Jacó, ele vai ser comigo. Ele nunca deixou Abraão, Isaac e Jacó na mão e também não vai me deixar. Deus sempre dá essa segurança para mim e para você. Mas para Faraó ele se revelou como eu sou. Sou poderoso, eu sou o que for preciso. Eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Mas para Jacó ele falou, sou Deus de Israel. Eu sou um Deus que transforma. Eu sou um Deus que muda. Eu sou um Deus de um povo transformado. Ele olhava para aquele povo, os hebreus, que tinha muitos problemas, muita confusão, mas qual que era a perspectiva profética de Deus? Esse é um povo transformado. Você sabe, Israel é Jacó. Antes, depois do encontro com Deus, e depois de ter aquela experiência de Peniel, Jacó era o que? Usurpador, enganador, cheio de problema no caráter. Aí Deus se manifesta. Ele tem aquele encontro no Val de Jaboque. E depois ele é chamado do quê? Israel. Alguém que foi transformado por uma experiência. É assim que Deus olhava para aquele povo. Um povo transformado. Mas aquele povo tinha problema? Tinha. Mas qual que é a ótica de Deus com relação ao seu povo? É um povo transformado. É o meu povo. Não mexe com eles não. As pessoas podem olhar e botar defeito. Mas Deus fala, é meu povo transformado. É Israel. Você consegue entender? Mesmo quando o povo ainda estava no Egito, Deus os considerava como Israel, não como Jacó. Da mesma forma isso se aplica a você e a mim hoje, a igreja do Senhor. Aos olhos de Deus nós já somos a igreja gloriosa. Nós não estamos aqui para se tornar, nós já somos aos olhos de Deus.
Por isso nós precisamos nos ver como Israel, como transformados. Deus não nos considera mais como Jacó, mas como Israel. Essa é a visão de Deus a seu respeito. Por isso você tem que tirar os olhos de você e olhar para Deus. Como Deus te vê? Como Deus se refere a você? Você não vai ver Deus se referindo a você no diminutivo, como um coitadinho, como um perdedor, não, Deus sempre está ali fazendo afirmações poderosas. Você é mais do que vencedor, filho amado, lavado e remido pelo sangue do meu filho, do Cordeiro. Você não vai ver nenhuma expressão trazendo, diminuindo você, diminuindo a igreja. Quem diminui a igreja, diminui nós, são as pessoas de fora. É o diabo usando as pessoas. Essa é a perspectiva profética de Deus sobre os hebreus e sobre a igreja. Você pode dizer amém? Olha o olhar profético de Deus para com Gideão. Quando Deus foi chamar Gideão, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aí você olha e fala: Deus está de brincadeira. Porque o que Gideão estava fazendo? Escondido, malhando trigo no lagar, com medo dos midianitas. Homem valente. Você olha e fala: não, o senso de humor de Deus é verdade. O senso de humor de Deus é algo extraordinário. Se você olhar para a palavra, você vai ver: o senso de humor de Deus é fantástico. É algo que eu fico maravilhado. Mas aquele não estava com ironia. Deus não estava com ironia aqui. Nenhum momento ele é irônico com o Gideão. Por que ele falou homem valente? Eu imagino o Gideão, olha para o lado. Quem será que ele está falando? Tem mais alguém aqui? Ele sabia que não era o homem valente. Nem ele se enxergava como homem valente, mas Deus está dizendo: você é homem valente. Mesmo com esse medo, mesmo escondido, você é valente. Acredite, meu irmão, Deus trata conosco conforme aquilo que Ele já viu, aquilo que Ele já sabe que vai ser. Ele não está trabalhando, Ele não está olhando para você naquele estágio de incredulidade, de medo. Ele está olhando para você lá na frente. O que Ele vai fazer na sua vida e o que Ele vai fazer através de você. Se Ele diz que nós somos santificados e chamados para ser santos, então Ele nos vê como santos. Mas veja, nada disso pode acontecer enquanto nós estamos olhando para nós, enquanto nós estamos olhando com olhos apenas natural. Acredite, o líder vencedor, o casal vencedor, o profissional vencedor, é aquele que tem um olhar profético. É aquele que anda por fé, mesmo diante de tantas coisas negativas a respeito da vida dele, ele continua crendo, ele consegue dar graças a Deus. Ele consegue dizer: o Senhor está no controle. Eu vou avançar, eu vou vencer, porque o Senhor já me deu vitória. É momentâneo, é passageiro essa luta, essa dificuldade. Você consegue entender? E você pode dizer amém. Eu não pense você que é só uma questão de falar coisas boas, ainda que isso também seja necessário, porque o que nós falamos é fruto do que nós cremos. Paulo diz: cri, por isso falei. Então, sim, eu tenho que falar coisas boas, mas não é isso que determina, é uma atitude de fé, é no meu íntimo, no meu interior saber: o Senhor já fez, o Senhor já realizou. O inimigo se levantou, mas se levantou para cair, ele veio por um caminho, por certo ele vai voltar. Não vou cair diante do meu inimigo. Sabe, é uma postura em que você se alegra antes do milagre se manifestar. É uma alegria que você tem por algo que Deus ali vai fazer, algo que de fato você sabe, já deu certo, vai ser assim, mas você nem viu começando, nem iniciando, mas você já tem certeza, vai ser assim. É fé, mas tem um olhar profético também de Deus para com a viúva. Você deve conhecer essa história. Essa viúva foi ter com o profeta Eliseu pedindo ajuda por causa de uma imensa dívida que ela tinha. A situação era delicada, complicada.
extremamente difícil. E aí Eliseu faz uma pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela diz: os recursos que eu tenho à disposição hoje é só uma botijinha de azeite. Não tenho nada, olha a expressão dela, olha a fala dela, 2 Reis 4:2. Não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Para aquela viúva, uma botija de azeite e nada era a mesma coisa. Olha que coisa séria. Sabe, irmãos, nosso desejo como igreja nesses dias é ajudar você a entrar nessa unção de multiplicação. Você não faz ideia. O Senhor tem uma unção de multiplicação para as nossas vidas. Mas para isso, você precisa reconhecer e valorizar aquilo que Deus já te deu. Guarde isso no seu coração, que eu vou te falar, isso é chave. Para haver multiplicação, nós precisamos ter algo em nossas mãos. E nós sempre temos algo em nossas mãos. Você sabe que a única coisa que não pode ser multiplicada é o zero. Zero multiplicado por qualquer coisa é sempre igual a zero. Mas graças a Deus que sempre temos algo em nossas mãos com que trabalhar. É verdade ou não é? Você nunca, querido, está sem nada. Sempre tem algo. Só que esse algo que você tem, às vezes você faz o quê? Despreza, menospreza. Você diz: é muito pouco, isso não é o bastante, não é o suficiente. Aí você olha para o vizinho e compara com o vizinho com o que ele tem. E aí piora a sua situação. Quantos líderes, eu preciso falar para você, líder de célula, mas isso para tudo, querido, para tudo. Você na sua empresa, no seu casamento, tudo. Você precisa entender essa mensagem. Ela se aplica a todas as áreas da sua vida. Mas líder, talvez você pense que os membros de sua célula são o mesmo que zero, ou que seus recursos são tão insignificantes que é o mesmo que zero. Eu vejo líderes falando: pastor, lá na minha célula é difícil, os irmãos não têm compromisso, os irmãos não querem nada com nada. Eu costumo dizer: quem está na sua célula fala assim: ó, lá na minha célula tem um bêbado, tem a velha louca. E ele vai falando assim só. Eu falo: ô Jesus, você vê, irmão, vê qual que é o menos pior. Investe nele. A velha louca pode ser uma líder poderosa. O bêbado também, porque Deus transforma, Deus traz lucidez, Deus cura, Deus liberta do alcoolismo. Mas para ele, o bêbado, a velha louca é mesmo que nada. Deus deu para Davi quem? Os endividados, amargurados de espírito, só gente problemática. Quando ele estava sendo perseguido por Saul, o que Davi fez com aquele povo terrível, ruim? Matadores de gigantes. Não houve homens na história maior do que os valentes de Davi. Foram registrados na carta aos Hebreus, foram colocados como os heróis da fé. Extraordinário. Mas quem eram aqueles caras? Endividados, amargurados, eram os rejeitados, que ninguém queria. Talvez são esses na sua célula. Fala: não tem jeito, pastor, é o gago, ele não sabe falar. Deus faz a língua dele consertar. Moisés era pesado de língua e Deus fez dele o libertador do povo de Israel. Não tem gago que Deus não cura. Como que ele vai liderar, pastor? Falando desse jeito. Deus vai dar um jeito, ele é Deus. Para de olhar para a circunstância e olha para ele. Mas não fala que o gago e nada é a mesma coisa. Não é, Deus vai usar o gago. Sabe, enquanto você não valorizar aquilo que Deus te deu, você não pode ganhar mais, Deus não vai te dar mais. Valoriza, investe, gaste tempo com essas pessoas, ministre na vida delas. Deus é transformador. Você acabou de ver, Ele é o Deus de Jacó, que Jacó foi transformado em Israel. Ele é um Deus de transformação. O Espírito Santo faz esse trabalho em nós. Quando estão entendendo, diga amém.
Sabe, que essa mensagem, essa palavra possa fazer com que seus olhos se abram para enxergar o potencial dos recursos que Deus tem concedido a você. A pergunta de Eliseu à viúva é a mesma que Deus está te fazendo hoje. O que você tem em suas mãos? O que você tem aí? Preste atenção, Deus sempre pergunta pelo que temos e não pelo que não temos. Mas não é o contrário que nós costumamos fazer? Nós sempre olhamos para o que não temos, ao invés de olhar para o que temos. Ah, eu só tenho uma motinha velha. Ah, eu só tenho não sei o que. Ah, eu só tenho. Comece a dar graças pelo que você tem e você vai ver a multiplicação. Primeira coisa que Jesus fez quando ele pegou os 5 pães e 2 peixinhos, o que ele fez? Graças te dou, Pai. E aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão. Houve a multiplicação porque houve o que? Graças, houve gratidão. Agradeça por aquilo que Deus já te deu, se você quiser receber mais dele. Líder, agradeça pela célula que você tem. Líder, agradeça pelo simples fato de você ser um líder diante de Deus hoje. Marido, agradeça ao Senhor pela esposa que você tem. Pastor, minha esposa é uma Jezabel. Você ainda tem uma esposa para chamar de Jezabel e está cheio de irmão que nem esposa tem. Tem irmão que às vezes é tão feinho que ele não consegue achar ninguém. Você tem uma esposa. Pastor, o dedo do meu pé é feio demais. Louva a Deus, você tem dedo, tem gente que não tem. Você tem dedo para bater na quina. Começa a agradecer. Começa a ser grato por aquilo que você já recebeu. Acredite, esse pouco vai se tornar muito. Valorize aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Tenha um olhar profético. Reconheça aquilo que Deus já te deu. Acredite no que eu vou te dizer. Tudo que você precisa para ser bem sucedido na vida, seja na sua liderança ministerial, seja no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na criação dos seus filhos, tudo, para todas essas áreas avançarem, você já tem o que precisa. Mas muitos aqui estão falando: Senhor, quando eu tiver, Senhor, quando o Senhor me der. Eu estou te falando de algo que eu já vivi, até tomar uma chamada de Deus. E o Senhor falou: olha o que eu já te dei. É através do que eu te dei que eu vou fazer multiplicar, que eu vou fazer crescer. Mas eu vivia com essa conversinha: quando o Senhor me der, quando o Senhor fizer. Não, o Senhor já fez, Ele já deu. Agora comece a valorizar e veja a multiplicação de Deus. Deus não chama ninguém sem te dar capacidade. Deus não escolhe ninguém sem te capacitar, sem te dar os recursos necessários. Acredite, a unção que você tem precisa, é o bastante, o suficiente para cumprir o propósito dele na sua vida. Essa unção vai crescer, vai se multiplicar à medida que você entende isso e reconhece. A unção da multiplicação, creia, está reservado para viúvas endividadas, para homens e mulheres que estão passando por dificuldades e ousam acreditar. Sempre haverá alguém com 5 pães e 2 peixinhos disposto a colaborar para que o milagre do Senhor aconteça no seu ministério, no seu casamento, na área que for necessário na sua vida. Sempre. Então comece a acreditar nas pessoas e nas coisas que Deus tem te confiado. Desenvolva esse olhar profético. E eu quero encerrar mostrando para você o olhar profético do apóstolo Paulo. Palavra de Deus, lá em 1 Coríntios,
nos mostra a maneira como Paulo se relacionava com os irmãos de Corinto. Olha o que o apóstolo Paulo dizia a respeito desses irmãos: que eles foram enriquecidos e eram particularmente cheios da palavra e do conhecimento de Deus. Paulo também diz que eles eram uma igreja abençoada, que confirmava o testemunho do Senhor Jesus e tinha todos os dons espirituais. Deixa eu te perguntar, você conhece alguma igreja que tem todos os dons espirituais? Paulo está dizendo que eles tinham. Que igreja poderosa. Olha o que Paulo está falando. É um negócio extraordinário. Sabe qual que é o problema? Que essa descrição de Paulo não bate muito com a descrição que temos da igreja nos capítulos seguintes. Deixa eu enumerar para você rapidamente algumas características da igreja de Corinto. Em primeiro lugar, ficamos sabendo que a igreja estava cheia de divisões e partidos. Olha que coisa terrível. Paulo também escreve que nas refeições de comunhão, os ricos se mantinham separados dos pobres, e era comum ficar embriagados com vinho durante a ceia. Mas tinha mais coisa. No meio deles havia imoralidade tal que nem mesmo entre os ímpios é comum, Paulo diz. Tinha alguém na igreja que dormia com a própria madrasta. Havia pecado, e pecado grave naquela igreja. Mas se isso já não bastasse, era comum entre eles um irmão levar o outro aos tribunais por questões que deveriam ser resolvidas dentro da igreja. Dá para entender um negócio desse? Num lugar tão cheio de partidos, não havia ninguém parcial o suficiente para colocar fim numa contenda qualquer. Além de tudo isso, eles eram fascinados pelos dons espirituais mais espetaculares. E o culto era uma tremenda bagunça. Gostavam de pregar em línguas estranhas para mostrar sua espiritualidade. E Paulo chega a dizer que os ímpios visitantes deveriam pensar que eles eram completamente loucos. Os irmãos corintianos, os coríntios, tinham também o costume de comer na mesa dos ídolos. Comiam comida consagrada ou sacrificada a ídolos. Sabe o que é isso aqui? O irmão ia para a célula, aí o líder fala assim: irmãos, hoje no nosso quebra-torto, no nosso lanche, cada um traz alguma coisinha. Aí os irmãos, sabe o que fazer? Passava numa encruzilhada de macumba, pegava aquele frango, pegava o frango, pegava aquela pinguinha, a farofa, e levava para a célula. E os corintianos, os coríntios, eles faziam isso aqui. Era essa turma. Eu te pergunto, você frequentaria uma igreja assim? Hã? Fala a verdade, seja sincero. Às vezes você vê um irmão aí com brinco, você fala: essa igreja é do Satanás. Você vê um irmão com a tatuagem e já julga. Você imagina irmão que come macumba, comida de macumba, leva para a célula ainda. Se o irmão comesse escondido em casa, mas ele leva para a célula. E falou o líder: foi caro, esse lanche hoje saiu caro. Mas hoje eu resolvi abençoar aqui. Frango, farofa, trem aqui tá farto hoje. Mas olha só, deixa eu encerrar. Paulo, ele escreveu para os irmãos, e ele começou dando graças a Deus por eles. Sabe por que Paulo fez isso? Que ele tinha uma visão profética a respeito da igreja de Corinto. Ele se recusava a tratar com eles baseado apenas na visão natural. Ele se recusava a ver como qualquer homem vê. Antes ele preferiu olhar na ótica de Deus. Ele escolheu ver como Deus vê. Você fica: pastor, mas Paulo passou a mão na... Não, Paulo não fez vista grossa. Ele advertia, ele exortava. Chegava o chinelo. Ele chegava com a vara. Não tinha conversa. Só que quando ele vai se referir, ele não traz condenação. Ele fala com um olhar profético que Deus vai fazer, Deus vai transformar esse povo.
essa sem vergonhice aí do menino deitando com a madrasta, negócio de ficar comendo comida de macumba. Ele não ficava atacando, mas tudo aquilo ali foi colocado. Mas ele creu, Deus vai transformar essa igreja. Esse povo vai se converter, esse povo vai ser transformado, vai ser liberto, porque ele decidiu não olhar com os olhos naturais, olhar com os olhos de Deus. Por isso, meu irmão, você precisa declarar a palavra de Deus a respeito de si mesmo, a respeito do seu trabalho, do seu casamento. Pare de falar que o seu casamento não tem jeito. Pare de falar que o seu filho não tem mais solução para ele, porque ele se enfiou nas drogas, se associou, aliou a facção. Comece a declarar a palavra. Pare de andar pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que as pessoas estão dizendo. A verdade é o que a palavra diz que é. Sabe, existe um pastor norte-americano, muito usado hoje, muito usado nas penitenciárias dos Estados Unidos. Ele cresceu na igreja, mas na adolescência ele se desviou. E a mãe dele recusou aceitar essa questão de que ele era um desviado. E ela começou a declarar a palavra. E esse menino deixou o cabelo crescer, ficou cabeludão. E ela falou assim: você agora, eu vou mudar seu nome agora vai ser Moisés. Você tem cabelo de profeta, grande, igual o profeta. Na cabeça, todos os profetas eram tudo cabeludo, né? Porque não tinha barbeiro naquela época, imagina, tudo cabeludão. E ela pensou: Moisés, eu vou te chamar de Moisés. E Deus falou para ela que ele ia usar o filho dela como usou Moisés, para libertar muita gente. Ela recebeu essa palavra de Deus. E o filho dela falava: mãe, por que a senhora me chama de Moisés? E ela fala: porque Deus falou que você é Moisés, e você vai ser chamado de Moisés. Você é o Moisés da mamãe. E ele se uniu a facções, a gangues. Começou a se envolver com crime, só com coisa errada. E chegou um dia que a polícia cercou ele. Ele ficou cercado pela polícia. Naquele dia ele viu: aqui eu vou tombar. Chegou o fim da minha sem vergonhice, da minha existência. Mas ele lembrou das palavras da mãe dele. E ele falou: Deus, se o Senhor existe, o que o Senhor falou para minha mãe, que você for verdade, me livra hoje, me dá um livramento hoje. E Deus livrou. Ele ia ser morto naquele dia, Deus o livrou. E ele se tornou um grande homem de Deus. Hoje é um pastor cheio do Espírito e tem um trabalho extraordinário nas penitenciárias dos Estados Unidos da América. E verdadeiramente se tornou um libertador dessa turma que passa por essa experiência, vai preso, comete crimes, vai preso. E ele começou a ser usado para libertar essas pessoas. Sabe por que isso aconteceu? Porque aquela mãe se recusou a andar pelo que ela estava vendo. Ela decidiu andar por fé, porque de acordo com o que ela estava vendo, não havia mais nenhuma esperança para o filho dela. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite: pare de olhar com os olhos naturais, pare de falar que não tem mais jeito, pare de falar que você não vai mais avançar, que não há saída para você. Pare, comece a declarar a palavra. Aos olhos naturais é impossível mesmo você olhar para o seu casamento e falar que ele vai ser restaurado. Não tem jeito mesmo. Acabou o respeito, acabou o amor, já tem até às vezes agressão física. Naturalmente você vai falar: não tenho o que fazer. Mas Deus é poderoso para restaurar, gerar amor no coração um pelo outro, respeito, e esse casamento se tornar uma grande bênção novamente. Porque Ele é Deus, Ele pode, mas você precisa declarar a palavra. Ah, pastor, estou quebrado, não tem como me reerguer, a dívida é muito grande. Olha para Deus, para de olhar para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus, Ele é poderoso. Comece a declarar a palavra. Esse menino não tinha esperança, não havia saída para ele.
Mas a mãe teve coragem até de mudar o nome. Você consegue imaginar? Ela não chamava mais o filho pelo nome, chamava ele de Moisés. Tamanha fé. Olha a radicalidade dessa mulher. Não pare de ver defeitos nas coisas, pare de ver os problemas e comece a ver o seu Deus, o amor, a graça do seu Deus, o que Ele pode fazer. Você pode dizer amém? A partir de hoje, se você ainda não tem feito, comece a concordar com o que Deus diz e comece a dizer a mesma coisa que Deus diz. Comece a agir dessa forma e você vai começar a ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Você pode dizer amém? Tenha um olhar profético e acredite, as circunstâncias à sua volta serão mudadas em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Fique de pé onde você está. Alguns aqui têm pensado em jogar a toalha, têm pensado em desistir, mas o Senhor está dizendo: não faça isso. Isso não tem a ver com a minha vontade, isso não tem a ver com os meus planos. É o diabo te iludindo, é o diabo te enganando, dizendo que esse é o melhor caminho. Se você desistir, se você parar com isso, vai ser melhor. Pare de insistir. É isso que o diabo está dizendo. Pare de insistir com esse casamento, não tem o que fazer. Pare de ficar ali insistindo com o seu filho, com a sua filha, não tem o que fazer. O Senhor está dizendo: não, continue buscando, continue perseverando, continue declarando a palavra, continue dizendo o que eu digo. Eu estou no controle, eu estou cuidando de tudo. A minha palavra vai se cumprir, no momento certo vai acontecer. Lembre-se de uma coisa: a semente, quando você joga ela na terra, ela não germina imediatamente. Há um processo. E às vezes você tem lançado a semente e fala: pastor, eu já lancei, mas eu não estou vendo acontecer. Apenas continue orando. Deixa Deus vai trabalhar essa terra, Deus vai mandar a chuva, Deus vai mandar os nutrientes necessários para que essa semente germine, cresça e possa frutificar. O tempo para essa semente germinar, não sei quanto tempo será. Se vai ser rápido, se vai demorar, tudo depende. Se você está lançando uma semente de salsinha, cebolinha, rapidamente você vai ver. Mas se é algo grande, se é algo poderoso, consistente, às vezes vai levar um tempo maior. Há coisas que requerem um tempo maior. Cheiro verde, ervas, crescem muito rápido, mas também passam muito rápido. Mas olhe para um carvalho. Quem foi para essa região do Nortão e vê aquelas castanheiras, vai ver essas castanheiras, quanto tempo que elas têm, quantos anos de existência de vida, e vai ver como elas são fortes, consistentes, como elas duram. Assim, são coisas importantes na sua vida. Às vezes podem demorar um pouquinho mais, mas persevere, vai acontecer. O Senhor está cuidando. Deixa Ele é o Senhor do tempo, Ele controla tudo, Ele não se atrasa, mas também Ele não se adianta, Ele chega na hora certa, entenda isso. Aprenda a falar: Senhor, eu vou esperar no tempo do Senhor e eu vou confiar. Enquanto isso eu vou continuar caminhando, dando glórias ao Senhor, dando graças pelo que o Senhor já me deu. E assim você vai viver em paz. Você pode dizer amém? Feche os seus olhos. Quero orar por você, Pai. Eu oro, ó Deus, por cada um dos meus irmãos. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti. Nos capacita, nos ajuda a descansar em Ti. Oh Espírito Santo, nos ensina a andar por fé e não por vista. Livra-nos de sermos, ó Deus, pessimistas,
mas também livra-nos, ó Deus, de sermos meramente otimistas. Que sejamos homens de fé, mulheres de fé, homens e mulheres que creem no Teu poder, na Tua palavra, que tem consistência, que nenhum vento pode nos abalar, porque somos como o Monte Sião, não pode ser abalado, e mais permanece para sempre. Eu quero declarar isso sobre a vida dos meus irmãos: consistência, consistência, resiliência, permanecerão, se manterão firmes, porque não depende deles, depende do Senhor, e eles estão olhando para Ti, para a Tua palavra, para a Tua verdade, e por isso vencerão e viverão uma vida vitoriosa, e reinarão em vida. É isso que eu declaro sobre cada vida, cada família aqui representada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia, aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com Teu poder. Em Ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Não há limite. Eu tudo posso. O inferno teme ao ouvir a Tua voz. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso nesta batalha, não há o que temer. Em todo tempo Tu me guardas. Em Ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em Ti, não há limite. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a Sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso esta batalha, não há o que temer. Em todo tempo Tu me guardas. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso esta batalha, não há o que temer. Em todo tempo Tu me guardas. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes de encerrar, quero dizer que não sei se é para um casal ou para mais, mas você que tem se preocupado com relação a ter filhos, o Senhor está dizendo que em breve você, mulher, vai ser alegre mãe de filhos. E Ele não estou falando de filhos espirituais. O Senhor está abrindo o seu ventre, a sua madre
hoje. Se você tem se preocupado, isso tem sido motivo, tem tirado o seu descanso, e você tem medo e receio de não ser mãe, não ser pai, o Senhor está falando com você hoje. Amém? Receba isso no seu coração. Enquanto estávamos aqui louvando, o Senhor falou claramente isso no meu espírito. Que Deus possa, em nome de Jesus, gerar essa confiança, essa fé e esse descanso no seu coração. E eu tenho certeza que você vai testemunhar aqui, em nome de Jesus. Deus vai te lembrar o dia que foi falado, e você vai testemunhar em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você foi abençoado nessa noite? Se você foi abençoado, erga suas duas mãos para o alto e bem forte diga: graças a Deus. Estenda suas mãos como quem recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O amor de Deus Pai, a graça salvadora e infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a comunhão do Santo Espírito seja sobre você, sua casa, suas finanças, tudo aquilo que está debaixo da sua responsabilidade, e você vive em paz, vivendo com um olhar profético, andando por fé até a volta do nosso Salvador, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Dê um abraço nesse irmão que está do seu lado, cumprimente ele com a paz. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Bendito por Araçaí.